Boa noite. Como hoje é domingo, dia 16 de março de 2025, eu vou fazer uma apresentação sobre a Braga. Santa Cruz, nos bons tempos da Braga. Algumas informações para a história da Sociedade Musical Francisco Braga. Ela foi fundada com o nome de Sociedade Musical Francisco Braga, mas o povo de Santa Cruz, sempre propenso a abreviar, preferia chamar de Braga. Hoje tem reunião na Braga. No sábado, a Braga completa mais um ano de sua fundação. Foi reeleita a diretoria da Braga e daí por diante. Como também abreviavam a Coirmã, fundada anos antes da Braga, com o pomposo nome de Ginásio Musical Recreativo 24 de Fevereiro, mas quase sempre lembrada como a 24 ou o ginásio, bem mais simples. O ginásio foi fundado em 24 de fevereiro de 1891, mesma data da promulgação da primeira Constituição do período republicano. E a Sociedade Musical Francisco Braga, no dia 22 de janeiro de 1905, 4 anos e alguns meses depois. Segundo depoimentos orais de antigos braguistas, o surgimento de uma nova banda ocorreu devido a discordância política de alguns dos fundadores do ginásio musical, cujo líder mais proeminente era Felipe Cardoso, republicano convicto e radical, que inclusive teria sugerido a denominação do ginásio musical como forma de homenagear e prestigiar a República recém-nascida. Porque, como você sabe, dia 24 de fevereiro de 1891 foi quando o Brasil passou a ter a sua primeira Constituição da República, né? E o Felipe Cardoso, embora tivesse trabalhado inicialmente na Fazenda Imperial de Santa Cruz, ele já se mostrou, quando começou a sua vida política, se mostrou bem simpático aos republicanos. Houve também, durante certo tempo, quem insistisse em afirmar que a Braga era a banda mais antiga, tendo em vista que, devido a problemas internos e divergências políticas, a banda do ginásio 24 de fevereiro permaneceu sem atividade durante algum tempo. Foram poucos meses. E isso aqui é aquela coisa, são as versões narrativas, né, que contribuem para reforçar ainda mais a rivalidade entre duas bandas que vão coexistir por quase um século de ininterruptas e notáveis realizações culturais em Santa Cruz e no Rio de Janeiro. Quer dizer, não adianta querer tapar o sol com a peneira e dizer que não havia rivalidade. Havia sim, embora as duas sempre se mostrassem bandas excelentes, não só bandas, mas instituições. A Braga destaca-se na história de Santa Cruz não apenas pelo papel importante desempenhado por sua banda, mas sobretudo devido ao empenho de suas várias diretorias, músicos associados, de um modo geral, que promoveram a dinamização da cultura através de encenações teatrais, conferências, atividades esportivas, literárias e até projeções cinematográficas numa época em que o cinema apenas engateava como opção de cultura e lazer. Fazendo menção às tocatas da banda, além daquela famosa retreta do antigo Mirante Imperial, aí eu coloquei vídeo NOP 9 porque foi uma matéria, um artigo que eu publiquei no NOP número 9, sobre a Braga, né? A Sociedade Musical Francisco Braga, foi uma apresentação que eles fizeram lá em cima do Mirante, uma apresentação muito, muito famosa, muito falada. Então a Sociedade Musical Francisco Braga participou em bem mais de uma centena de apresentações importantes que ficaram registradas na história local. Uma delas foi a atuação da Braga durante a Exposição Internacional de 1908, no governo de Afonso Pena, apenas a ocasião em que a banda foi elogiada sem reserva pelos críticos e pela imprensa de um modo geral. Vejam vocês,
essas exposições internacionais se tornaram famosíssimas, porque como eram vários países participando, os estandes de tiro os estandes da feira acabavam se tornando locais de permanência total, porque eles eram construções, né, obras de arquitetura que acabaram ficando mantidas. Por exemplo, o Museu da Imagem do Som, quando ficava ali nas proximidades da Praça 15, tinha sido construído para uma dessas exposições. Aqui tem o selo da Sociedade Musical Francisco Braga, fundada em 22 de janeiro de 1905, com um logotipo interessante com os instrumentos musicais na parte central. Esta foto também foi publicada na primeira página do jornal UNOP número 9, exatamente nesse artigo que eu escrevi sobre a história da Francisco Braga. Aqui tem a diretoria da Sociedade Musical Francisco Braga, com a identificação de alguns nomes. Essa foto foi doada pela senhora Maria da Luz Matos, né, para o NOP. Essa foto faz parte do acervo do NOP, mas ela foi publicada no número 9, NOP número 9. Ambas as bandas de música, tanto a da Ginásio como a da Braga, aparecem repetidamente mencionadas em dezenas de notas e anúncios, pequenas reportagens jornalísticas abrilhantando festas cívicas, populares, religiosas, atuando por vezes como teatro, promovendo competições esportivas de várias modalidades, promovendo festas sociais e bailes carnavalescos e prestando colaboração como entidades sempre atentas e preocupadas em contribuir para o bem-estar da população de Santa Cruz. No âmbito local, uma das maiores e mais comentadas apresentações já ocorridas na esfera musical em Santa Cruz foi a oportunidade em que a Braga tocou em conjunto com a banda do Ginásio Musical 24 de Fevereiro. Esse episódio adquire maior relevância no momento em que se fala da existência de uma certa rivalidade entre os componentes de uma e de outra bandas de música. Foi na festa de São Benedito, da Areia Branca, né, que tem aqui a foto. A festa de São Benedito da Areia Branca era a maior festa da localidade, comparável nos dias de hoje à festa de Nossa Senhora da Penha. Foto de 18 de julho de 1926, olha só, retratando a antiga capela de São Benedito. Observe um dos coretos armados à frente da igreja, o antigo lotação da empresa Auto Ônibus e a torre com alegorias, onde no final da festa eram queimados os fogos de artifício. Foto que foi cedida ao NOP, foi publicada no jornal NOP, número 16, foto cedida por Círlio Ferreira da Costa. Então, vejam aqui a capela, a graciosa capela, né? Hoje não é mais capela, hoje é uma paróquia. Aqui à direita da capela, da nossa direita, né? Tem um coreto muito bem armado. E vejam vocês, cerca de 2.000 pessoas participando, era muita gente. Realmente era uma festa muito, muito concorrida. O concerto que se realizou na festa de São Benedito da Areia Branca foi regido pelo professor Albertino Pimentel, mestre da banda do Corpo de Bombeiros do então Distrito Federal. Os mestres de ambas as bandas, Plínio e Nel, executaram como simples músicos e a apresentação realizou-se em meio à grande admiração de mais de 2.000 romeiros de São Benedito, que vibravam de satisfação não só pela perfeita execução do conjunto, como por verem unidas em um só coreto as duas rivais, porém excelentes bandas de música. Realmente, sem dúvida alguma, pelos depoimentos que eu coletei lá no NOP, no Núcleo de Pesquisa Histórica, foram duas bandas excelentes. Então, havia rivalidade sim, mas todas as duas eram excelentes bandas de música.
Tem aqui uma outra foto de um outro período também, mas lá na Areia Branca, mas vocês observem quantas pessoas, porque via muita gente de Itaguaí, via gente de outros bairros, era uma festa bastante concorrida, a festa de São Benedito da Areia Branca. Isso durou durante um longo tempo. Ultimamente não se tem mais essa festa nessa dimensão, né? Agora, a Braga também teve o seu teatro. Vocês vejam aqui ao lado direito, aqui no, o teatro, né? Sociedade Musical Francisco Braga, Santa Cruz, 26, 27 de novembro de 1927. Representação da super revista intitulada Riuna, em 3 atos e 2 apoteoses genuinamente local, de montagem apropriada, sem grosseria, constituindo um espetáculo puramente familiar. Porque vocês sabem, teatro, né, sempre tem aqueles palavrões e tudo mais, então para a família mesmo. Musicada pelos senhores Júlio Silva, Boaventura Ribeiro, Dominguinhos, Aprígio Pinto Júnior, Nel, Plínio Salgado. Já falei do Plínio Salgado, não sei se eu falei, mas era um personagem, foi sempre importante aqui. Contendo somente 5 adaptações, dentre os 45 números de música. Vejam vocês, foi apresentado no dia 26 e 27 de novembro, e tem aqui, contou, né, foi a primeira apresentação, depois ele vai até depois dar um depoimento, mais tarde, quando ele vai ser entrevistado, né, o André Vion, que está aqui a foto dele aqui à esquerda. Mas por que tem esse nome Riuna? Riuna ou Reiuna, mas Riuna era um termo conhecido pelos os antigos de Santa Cruz, porque é um termo que vem da época da Fazenda Imperial, muito antiga, porque a Riuna, na verdade, o nome correto no dicionário diz Reiuna. Reiuna quer dizer aquelas que pertencem ao reino. E eram aquelas mulheres escravizadas que trabalhavam fazendo a limpeza das valas. Elas entravam nas valas para recolher, para tirar o excesso de mato, para evitar que as valas ficassem assoreadas, ficassem entupidas, né? E acabava trazendo problema para a saúde. Então, essa denominação Riuna refere-se às escravizadas, né? O corpo cênico da Sociedade Musical Francisco Braga foi fundado em 11 de junho de 1906. Vejam que a Braga foi fundada em novembro de 1905 e menos de um ano depois eles fundaram o corpo cênico, né? Que era o grupo a equipe de teatro, né? Então esse corpo cênico contou com um dos seus principais incentivadores, o senhor Américo Gabriel de Azevedo Belo. Esse Américo Belo, ele vai se tornar famoso porque vai ser o cenógrafo de algumas sociedades carnavalescas. Então, aqueles carros alegóricos e também alguns coretos foram produzidos pelo Américo Belo. Quando eu fiz aquela postagem sobre o João Titio, o inesquecível João Titio, eu falo, porque o João Titio também foi cenógrafo. O João Titio foi um aprendiz do Américo Belo. Em 1917, foi encenada a revista No Laço, de autoria de Gastão Pereira da Silva, peça comparável às apresentações da cidade, tendo permanecido em cartaz durante longo tempo. Tomaram parte da revista Oswaldo Pereira da Silva, Odilon Pires de Araújo, Alfredo Botelho Chaves, Vitorino Coelho de Souza, Álvaro Fontes Pereira, José Sevilho Guerreiro, João da Rocha Filho e inúmeros outros nomes. Mas o Teatro da Braga não permaneceu apenas no amadorismo, lançando pelo menos um nome ainda conhecido e famoso. Na ocasião, quando eu escrevi esse artigo, em 1985, o André Vion ainda era vivo, né? O André Vion que deu os primeiros passos no cenário da Braga, transferindo-se em seguida para os palcos do Grêmio Procópio Ferreira, sendo um dos seus fundadores, em 1934. Quer dizer, em 17, 18, o André ainda era jovem, garoto, mas já participava. Além do André Vion,
Outros nomes merecem referências especiais no teatro braguista, como João Alberto de Melo, Francisco Gonçalves Leonardo, o popular Chico Filé, Antônio Silva, Mariano de Melo. Mariano de Melo foi aquele do Bloco da Crítica, né? Que era o compositor, e outros mais. Aqui vocês podem observar que tem uma foto do Américo Belo, Américo Gabriel de Azevedo Belo, além de prestigioso cenógrafo, artesão e carnavalesco de sociedades carnavalescas de Santa Cruz, foi um dos grandes incentivadores e realizadores das apresentações teatrais da Sociedade Musical, Francisco Braga. Além de compor o cenário, ele também se apresentava, ele aparecia também como ator, né? Vejam aqui, apoteose em homenagem às gloriosas sociedades. Ginásio, olha como é que se escrevia ginásio, porque isso aqui foi antes da reforma ortográfica, né? Depois é que eles vão corrigir aqui, GI com Y, né? Gimnásio, e Francisco Braga. Então, para vocês verem como é. Um primeiro acto, né? Passa-se na Felipe Cardoso. Olha, Felipe com 2 P's, Cardoso. Então, é escrito na época, né? Aí tem cenário, olha como é que escrevia cenário, Américo Belo, Vitorino Coelho, eletricista, Manuel Duarte, enfim, tem aqui o elenco todo. E do lado direito, claro que não vai dar, mas é o puff, aquele folheto que eles distribuem para fazer a divulgação do teatro, com toda a peça, né? A descrição, um sumário da peça. Então, a Riuna, lembrando esse nome porque a Riuna eram aquelas mulheres escravizadas que fizeram um trabalho importante. Aqui tem o NOP, homenageou a Braga fazendo entrega de um quadro com fotografia ampliada, retratando a banda de música da sociedade. Há várias décadas atrás, foto de José Francisco Toffoli, na qual aparece Dr. Antônio, o professor Simvaldo, e o atual presidente da Sociedade Musical Francisco Braga, senhor Claudio Honor. O Dr. Antônio, esse aqui de paletó branco, eu estou junto com o presidente da Braga, né, que era o Claudio Honor, tio do meu amigo Reinaldo Azevedo, e fazendo a entrega de um quadro. Nós mandamos então emoldurar um quadro da Braga, né, mostrando a sede da Braga, e fizemos entrega a ele. Essa aí foi a comemoração da festa de 80 anos da Braga. Agora, não se pode falar da história da Sociedade Musical Francisco Braga sem mencionar a extraordinária iniciativa de âmbito literário, isto é, a Polianté de Santa Cruz, revista publicada em 1933, ricamente ilustrada com fotografias históricas, que veio contribuir de forma elogiável para o conhecimento da história local. Trata-se, sem qualquer dúvida, de um dos mais importantes documentos escritos que testemunham aspectos desta localidade e sua impressão. De iniciativa exclusiva da Braga, contou com o apoio dos senhores Luiz Lemos Caldas, Plínio Salgado e Vitor Vilão. Vejam aqui novamente o Plínio Salgado aparecendo. Esse Plínio Salgado não é o Plínio Salgado aquele integralista, era um Plínio Salgado que era ativista cultural aqui em Santa Cruz. Então, esta foto, nós mandamos fazer essa homenagem exatamente na comemoração. E essa revista da Polianteia, ela é citada inclusive na imprensa porque foi feita uma distribuição. É uma revista, é praticamente um livro, não é? Porque esse ano de 1933, eu já falei bastante sobre ele, mas eu vou repetir aqui, foi quando se comemorou a comemoração do centenário da anexação definitiva de Santa Cruz ao município do Rio de Janeiro, ao município neutro, ou a capital. Né? Então, por que isso é importante? Porque foi uma manifestação que surgiu a partir da manifestação da insatisfação do povo, tendo em vista que em 1833, já no governo regencial, o que acontece? Santa Cruz é desvinculada do Rio de Janeiro, vejam que absurdo, né? E passa a pertencer a Itaguaí. Quer dizer, como é que a população ia ficar satisfeita com isso? Claro que não, porque nós fazíamos parte do Rio de Janeiro, da capital. Então a regência, de forma arbitrária, deliberada, passou Santa Cruz para
Itaguaí. Isso em janeiro de 1933. A população, então, vai se manifestar e a regência, o governo regencial, vai acabar voltando atrás. E no final do ano, em dezembro, em 30 de dezembro, é assinado um novo decreto e Santa Cruz, então, volta a pertencer ao município de Janeiro. Então, foi uma data muito importante. É uma data muito importante que deve ser lembrada assim, repetida assim. Por quê? Porque foi uma manifestação do povo contra um ato arbitrário da regência. E Santa Cruz, então, voltou a ser o Rio de Janeiro. Não aqui querendo menosprezar Itaguaí. Itaguaí era uma vila, São Francisco Xavier Itaguaí, mas veja bem, qual é mais importante? Pertencer capital de um país, que no caso era o Rio de Janeiro, ou pertencer a uma cidade, sem dúvida alguma, que era mais importante ficar pelo Rio de Janeiro. E a Braga, durante todo esse período, principalmente as primeiras décadas, ela teve muitas participações, inclusive ligadas à política, até política partidária mesmo, de certa forma, assumindo um papel partidário. Aqui, nesta foto, a visita do Dr. Batista Luzardo ao Curato de Santa Cruz. Nesta visita, a Sociedade Musical Francisco Braga fez um churrasco, aqui esta foto aqui, ela na Braga, um churrasco. Esse Batista Luzardo, ele veio para inaugurar o 20º Distrito Policial lá em Sepetiba, mas acabou vindo a Santa Cruz também, visitar o Matadouro e tudo mais, né? Então, a Braga também, a sede, né, acolheu personalidades importantes no cenário histórico nacional, como, por exemplo, o presidente Washington Luiz, o maestro Francisco Braga, que é o patrono da sociedade, né? Aí, doutor Belisário Pena, senhor Batista Luzardo, o ministro Salgado Filho, o prefeito Olímpio de Melo e outros prefeitos também que tiveram ali. Também funcionou ali na sede da Braga, da Sociedade Musical Francisco Braga, a filial do Conservatório de Música do Distrito Federal. Esse Conservatório de Música do Distrito Federal foi criado por iniciativa do compositor Heitor Villa-Lobos, o famoso Villa-Lobos, e reunia centenas de jovens para se apresentarem, porque foi um evento, foi uma instituição, o conservatório, né, para enaltecer a figura no caso aqui vamos falar do ditador Getúlio Vargas, porque isso já foi criado na época da ditadura, do Estado Novo, né? Então reuni essas mulheres, veja aqui os nomes de algumas, ó. Elvira Lopes, Paula Santiago. Essa Paula Santiago, eu acabei esquecendo de falar dela quando eu fiz aquela postagem sobre os retábulos, porque a Paula Santiago era a organista, era quem tocava o órgão lá da igreja, e muito conhecida. Maria Lúcia Toffani, tia-avó do José Toffani, Maria Hortência Roio, Maria Leonor Pinheiro Santiago, Maria Angelina Gaglianoni, Elvira Ciraldo Marinho, Roseli Guadalupe, Dinamarco, além de outras pessoas. Então, voltando a falar desse conservatório, era uma filial, né? Eles faziam apresentações, tinha uma identidade, uniforme, se apresentavam nas grandes festas realizadas na Quinta da Boa Vista para homenagear o ditador Getúlio Vargas, né? E festas também escolares, festas religiosas, né? Então apresentava, era muita gente que se apresentava. E a Braga servia exatamente como sede desse conservatório. Além disso, tem muitas e muitas e muitas informações da presença da Braga. Por exemplo, aqui a recepção do senador Rui Barbosa. O Rui Barbosa era chamado de Águia de Aia, né? Porque como embaixador, representante do Brasil em Haia, onde tinha o Tribunal Internacional, tem, né? Ele
segundo dizem, né, a tradição oral e também a imprensa, ele teve uma participação fora do comum, porque o Rui Barbosa era um cara muito inteligente, um intelectual que tem uma biblioteca, até hoje tem a casa de Rui Barbosa. Ano passado eu estive lá na biblioteca, na casa de Rui Barbosa, vendo a biblioteca dele, já tinha ido outras vezes, né? E ele, como poliglota, ele teve um desempenho fantástico. E quando ele retorna ao Brasil, aquilo vai ter uma repercussão grande. E a Braga, a Sociedade Musical Francisco Braga, simplesmente foi convidada para recepcionar também. Vejam aqui, na residência do embaixador Rui Barbosa, tocará no momento de sua chegada a banda da Sociedade Musical Francisco Braga do Curato de Santa Cruz. Pouca coisa não, né? Correio da Manhã, 26 de julho de 1916. Aqui embaixo já tem um recorte falando da festa de Nossa Senhora da Conceição, que aí também todas essas festas, porque todo ano tinha uma festa de Nossa Senhora da Conceição, tinha uma procissão, tinha missa, e a Braga estava lá participando, muitas vezes juntamente com 24 de fevereiro. As duas iam tocar, cada uma ficava em um coreto. Aqui tem uma homenagem, essa já é de 1932, missa em ação de graças por ter reconquistado a liberdade, o conhecido político, Júlio Cesário de Mello, doutor Cesário de Mello. O que é isso aqui? Nós estamos em 1932, 2 anos após a Revolução de 30. Vocês sabem que a Revolução de 30, depois o Washington Luiz, né, mudou todo o regime. A Revolução de 30 colocou Getúlio Vargas como chefe do governo provisório, ele não era presidente ainda, mas só vai ser eleito em 1934, né? E todos aqueles políticos mais próximos do Washington Luiz, como no caso o Cesário de Mello, vão acabar sendo, de alguma ou de outra forma, vão ser perseguidos, vão ser presos. O Júlio César de Mello chegou a ser preso, vão ser exilados, né? Como no caso do Washington Luiz, foi mandado para fora do Brasil. E no caso aqui do Cesário de Mello, ele esteve preso e perdeu os direitos políticos, foram cassados, porque ele tinha sido senador, tinha perdido, né? E aqui reconquistou em 1932, houve uma mudança, né? E então foi celebrado missa em ação de graças, exatamente por isso aqui. E quem vai participar dessa banda, né, vai ser exatamente para dessa manifestação, vai ser a banda do 24 de fevereiro. O doutor Cesário de Mello foi homenageado no domingo em Campo Grande. Amigos, admiradores, correligionários do conhecido político receberam na estação festivamente, formando-se em seguida um grande cortejo puxado pela Sociedade Musical Francisco Braga. O Imparcial, 28 de junho de 1932. Aqui já é uma outra notinha. O Derby Clube realizou-se ontem a Festa das Flores. Era uma festa tradicional que tinha no mês de setembro, com a participação das escolas, né? Então as crianças das escolas, dos colégios, iam em grupos, né, e cantavam. E a Braga, veja você, a Sociedade Musical Francisco Braga de Santa Cruz, regida pelo maestro Benevenuto Ribeiro e do 1º Regimento de Cavalaria, que foi acompanhar essas crianças. Isso é em 1913. Então vocês observem que a Braga estava presente em todas as manifestações. Aqui tem 3 recortes de jornais que nós publicamos. Esses dois direitos foram publicados no Jornal do NOP. Esse aqui é um artigo que eu escrevi sobre a Sociedade Musical Francisco Braga, e aqui foi aquela festa de 1985, homenageando os 80 anos da Braga. Vejam aqui, Sociedade Musical Francisco Braga, 1905, 22 de janeiro. O NOP, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, incentivando sempre as tradições musicais da região,
principalmente através da divulgação da história das nossas bandas de música. Homenageia nesta edição com fotografias de uma das primeiras diretorias e grupo de músicos, a Sociedade Musical Francisco Braga, pelo transcurso do 80º aniversário da sua fundação. Foto doada por Ilva de Melo Tubal. Vejam vocês aqui uma foto bem antiga da Sociedade Musical Francisco Braga, que nós mandamos fazer. Aqui já é outra foto. Não, aqui tem outra foto. Cadê onde é que está? Aqui já é uma foto tirada ali na rua Felipe Cardoso. Vejam vocês que é um pouquinho antes de chegar onde atualmente ali montava o Coreto, né? Onde tem hoje a famigerada estação do BRT, que tirou tudo, tirou a cultura toda de Santa Cruz. Ali montava o Coreto e vinha a banda garbosamente fardada. Eles não diziam uniforme, eles diziam fardamento, né? Com o maestro aqui à frente, né? Com o seu bastão de maestro, tocando, e a população, veja a população toda aguardando para aplaudir. Era realmente uma festa fantástica. Isso também foi uma foto doada ao NOP pelo senhor Claudio Honor de Azevedo, que, como eu falei, é tio do meu amigo Reinaldo Azevedo, que é o nosso repórter fotográfico, né? Cinegrafista, do Pedal das Sete Maravilhas. E aqui na rua Felipe Cardoso, a banda da Braga. Nesta outra foto já tem a banda de música em outro momento, pronta já para apresentação. Vejam vocês quantos músicos. Com o passar do tempo, isso foi se tornando cada vez mais difícil, porque os instrumentos musicais são caríssimos. As sociedades não recebiam subvenções. Quando recebiam era uma coisa mínima. Então, por exemplo, se o músico não tem condições de comprar um instrumento musical, fica difícil, porque como é que ele vai tocar um instrumento? Porque a sociedade nem sempre consegue. Mas aqui, vejam, eles estão todos uniformizados, estão todos fardados, né? Prontos para um desfile. Aqui já tem a diretoria. Observe que atrás já aparece a lateral da igreja, que essa foto foi tirada na quadra da Braga, a diretoria sentada e alguns músicos na parte de trás. Também mostrando alguns diretores, foi também doada ao NOP pelo senhor Claudio Honor Azevedo, quando foi presidente da Braga. É importante porque esse acervo hoje está preservado. Como a Braga não existe mais como sociedade, pelo menos tem a sua memória preservada. Por isso que nós estamos falando aqui hoje da história, um pouquinho da história da Sociedade Musical Francisco Braga. Outras manifestações, inclusive manifestações fúnebres, né? A Braga estava presente. Por exemplo, aqui em 1940 aconteceu um acidente, uns jovens estudantes, como eu falei, em 1940 o Getúlio Vargas tinha iniciado o Estado Novo, né, em 1937, porque vamos só recuperar um pouquinho da história do Brasil aqui. O Getúlio Vargas, depois o Washington Luiz em 1930, né, o Washington Luiz, pela Revolução de 30, assumiu o governo como chefe do governo provisório, ele não era presidente da República, até 1934. Aí houve aquela revolução lá em São Paulo, chamada Revolução Constitucionalista, porque os paulistas não ficaram satisfeitos porque o Getúlio estava governando sem legislação. Então, a Revolução Constitucionalista foi exatamente para que o Brasil tivesse uma Constituição. Então, em 34 vai ser promulgada a nossa Constituição, né, a nova Constituição, e o Getúlio vai ser eleito constitucionalmente. Então ele passa a ser presidente da República em 1934 mesmo, por direito de voto. Só que em 35 tem a intentona comunista e começa a surgir um fake news aqui, dizendo que teríamos a invasão comunista e tudo mais. Um major chamado Olímpio
que mais tarde vai ser general e vai dar o golpe militar também, começar o golpe militar de 64, vai fazer um documento dizendo que nós teríamos o comunismo, chamado da intentona comunista e tudo mais. E aí o Getúlio, aproveitando isso, vai, em novembro de 1937, vai decretar o Estado Novo. Então, deixa de ser presidente constitucionalmente e passa a ser ditador. Então, de 1937 até 45, quando tem a Segunda Guerra Mundial, ele está governando como ditador. Aqui, a verdadeira apoteose, os funerais dos jovens vitimados do desastre de ônibus. Presentes ao ato fúnebre, chefe e todo o pessoal do gabinete do ministro da Educação. No caso aqui, o chefe nada mais, nada menos do que Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond de Andrade vem a Santa Cruz, representando o ministro da Educação, que era o Gustavo Capanema. Então, são jovens que, quando eles saem de ônibus para uma manifestação, dessas grandes manifestações que eu falei para vocês, acaba tendo um acidente de automóveis e eles morrem, né? Alguns morrem no acidente. E desses de Santa Cruz, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui os nomes deles, né? Funerais dos jovens Ari Carlos da Silva Couto e Carlos Solé dos Santos, alunos da Escola Técnica Superior de Santa Cruz, que anteontem, quando se dirigiam em um auto-ônibus com outros colegas para o centro da cidade, a fim de participarem da parada da juventude, perderam a vida do desastre ocorrido com aquele veículo. Então, vejam vocês, vou falar de novo o nome deles aqui, porque um deles é da família Solé, Ari Carlos da Silva Couto e Carlos Solé dos Santos. Eles morreram, outras pessoas também, então teve essa manifestação chamada de verdadeira apoteose aqui, missa e tal. Aqui, ó, vejam vocês quem estava presente, ó. Antes de baixarem a sepultura, os corpos dos inditosos jovens usaram da palavra os senhores Carlos Drummond de Andrade, representante do ministro Gustavo Capanema e da juventude brasileira, expressando o sentimento do governo pela lamentável perda. O diretor da Escola Técnica Superior de Santa Cruz, 3 professores da mesma e o senhor Veiga Cabral, diretor do Departamento de Ensino Profissional, e o capitão Hermílio Ferreira, diretor da Escola Nacional de Educação Física, que terminou. Aí tá. Então vejam vocês o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, né? E é interessante porque tem aqui o nome da Escola Técnica Superior, que era exatamente, funcionava onde hoje tem o Centro Cultural Municipal Dr. Antônio Nicolau Jorge. Então chamava-se Escola Técnica Superior de Santa Cruz. É uma nota que foi tirada do jornal A Batalha, do dia 6 de setembro de 1940. E logo embaixo tem uma outra nota também de isso aqui, porque aqui diz aqui embaixo, olha, no trajeto da igreja ao cemitério, as bandas do ginásio musical Carlos Gomes, foi outra também que praticamente ninguém fala, né? E da Sociedade Musical Francisco Braga, executaram marchas fúnebres. Então, se eu estou falando da Braga, era importante registrar que a Braga esteve presente também. E aqui nessa outra notinha do século, 5 de janeiro de 1910, Curato de Santa Cruz. Realiza-se amanhã, às 3 horas da tarde, uma romaria aos túmulos de Ernesto de Pinho e César Pimentel, barbaramente assassinados por ocasião das eleições de 31 de outubro, que isso foi em 1909, né? A romaria é promovida pela Sociedade Musical Francisco Braga. Vou repetir. A romaria é promovida pela Sociedade Musical Francisco Braga. Vou repetir aqui. Ernesto de Pinho e César Pimentel, barbaramente assassinados por ocasião das eleições de 31 de outubro. O que aconteceu?
Essas eleições foram eleições muito polêmicas, porque foi um período eleitoral que havia em Santa Cruz dois grupos, as eleições eram nacionais, mas havia dois grupos aqui, um grupo do Coronel Honório Pimentel e o grupo do Otacílio Camará. E nenhuma das sessões eleitorais aconteceu um incidente, né, onde foram mortos 4 pessoas. Então, o Ernesto Pinho e César Pimentel foram dois deles. E eles a Braga era ligadas a esse grupo mais próximo ao Otacílio Camará, vai ficar desse lado. Tanto que depois nós vamos encontrar documentos do Honório Pimentel questionando, por exemplo, que o governo, que o prefeito permitiu a liberação de não sei quantos postes para a Sociedade Musical Francisco Braga. Então ele manda um ofício, isso é publicado, se torna público, né? Questionando que o prefeito liberou. Isso aí já é, digamos assim, as picuinhas políticas, né? Um de lá fala de cá e outro de cá. Então a participação da Braga, vocês viram, né? Desde a chegada do nosso Rui Barbosa e outras homenagens. Aqui nós temos uma festa que foi prestada em homenagem ao Ismael Bailão Maia, né, que era presidente da Braga, então festa de 31 de 3 de 1931. E aqui no meio tem um artigo que eu tirei do jornal Correio Paulistano. Veja, até em São Paulo tinha informações sobre a Braga, né? Uma festa no Arrabalde de Santa Cruz. Olha como eles chamam Santa Cruz, Arrabalde. Arrabalde quer dizer, são aqueles lugarejos, né? A Sociedade Musical Francisco Braga, do pitoresco Arrabalde de Santa Cruz, realizará amanhã à noite uma grande passeata pelas ruas da localidade com um concurso de todas as sociedades carnavalescas do lugar em homenagem aos heróis do Jaú. Em nome da colônia portuguesa, usará da palavra o capitão Tancredo Pires. Após o desfile, o cortejo se recolherá à sede daquela associação musical, onde haverá um baile. Correio Paulistano, 24 de julho de 1927. Bom, eu falei, o que é esse tal de Jaú aqui? Eu fui procurar para saber. O Jaú, em 1927, o hidroavião Jaú, pilotado por João Ribeiro de Barros, se tornara a primeira aeronave do planeta a atravessar o Atlântico Sul. Merece ou não merece homenagem? Então a Braga, antenada com esses acontecimentos nacionais, resolveu fazer essa festa em homenagem aos heróis de Jaú. E aqui do lado tem outras duas notinhas, uma falando sobre piquenique, porque era muito comum as sociedades carnavalescas realizarem piqueniques. Por exemplo, eles faziam piquenique na Ilha do Tatu. Esse aqui, ó, piquenique, a Sociedade Musical Francisco Braga, cuja sede é em Santa Cruz, levará a efeito amanhã um esplêndido piquenique, como os anteriores será muito concorrido. O local escolhido para essa festa foi Itacuruçá, no estado do Rio. Correio da Manhã, 21 de outubro de 1911. E aqui em cima está falando sobre a participação em retretas da Braga e outras bandas também. Esta foto, eu acredito que seja uma das últimas fotos do grupo da Braga, ainda fardado, que nós tiramos lá quando a Braga completou 80 anos. Esse senhorzinho, segundo da esquerda para a direita, aqui é o senhorzinho Carlinhos Gaspar, muito querido aqui em Santa Cruz, da família do Haroldo Gaspar. Então, os músicos. Agora, observem, quase todos, pelo menos aqui os da frente, são negros. E eu não poderia deixar de falar. Por que será que nós tivemos bandas de música? Por que nós tivemos uma tradição de música tão fantástica
E até hoje nós temos essa tradição, porque até hoje alguns colégios ainda mantêm banda de música, até hoje a 24 de fevereiro ainda existe, e muitos músicos negros. Então não poderia deixar de lembrar aqui que a história da música vem lá da época dos jesuítas. Isso nós não podemos nunca esquecer, porque como o historiador Benedito Freitas levantou e outros também, havia aqui na época dos jesuítas um conservatório que foi formado por músicos escravizados. Então eram músicos que eram retirados da fazenda, eram escravizados que eram retirados, liberados da fazenda para aprenderem a música. E como eu já fiz uma apresentação aqui também sobre o padre Manuel Maurício José Maurício Nunes Garcia, vamos repetir aqui o nome dele certinho. José Maurício Nunes Garcia, não é Manuel Maurício. Manuel Maurício foi um professor. Então, José Maurício Nunes Garcia. O Garcia, ele é um compositor negro. Ele era padre, mas era compositor e um compositor extraordinário, entendeu? Então, é importante que essa tradição venha se mantendo. Pois bem, tivemos os jesuítas com o Conservatório de Música. Quando os jesuítas vão expulsos, acabou a música? Não, eles continuam tocando, continuam aprendendo, já com os superintendentes, dependendo do superintendente, um ou outro dando mais empenho. Quando chega Dom João ainda príncipe regente, vai assistir uma missa aqui em Santa Cruz, e os escravizados músicos vão tocar nessa missa, vão cantar nessa missa, e ele vai ficar muito surpreso, de forma agradável. O Dom João determina que o superintendente incentive mais os músicos. Quando chega Dom Pedro I também vai incentivar os músicos escravizados. Continua existindo uma banda de música durante toda a monarquia, ela é muito citada porque esta banda, inclusive, os músicos vão tocar na coroação de Dom Pedro II. Quando Dom Pedro II vai ser coroado, os escravizados músicos de Santa Cruz vão lá na Quinta da Boa Vista, vão cantar e tocar. Então vejam que é uma tradição que vai sendo mantida. Durante toda a monarquia, essa banda continua. Dom Pedro, quando vem a Santa Cruz naquela digressão, ele faz questão de conhecer todos os músicos, de ouvir os músicos, anota nome por nome os instrumentos que estão tocando e aponta características dos músicos. Vejam que vocês, o imperador, com tanta coisa para fazer, mas está interessado também na questão da música. Ela continua existindo durante a monarquia, a banda de música da Fazenda Imperial. Vem a proclamação da República. Terminou? Não, não terminou, porque os antigos músicos da Fazenda Imperial, vão continuar tocando, embora já libertos, né? E quando surge o Ginásio Musical Recreativo 24 de fevereiro, em 1891, já na República, alguns desses músicos da antiga Fazenda Imperial vão estar participando da banda do Ginásio Musical. Por isso que aqui na Braga, isso aqui já é 1985, mas são músicos que provavelmente talvez tenham sido netos ou bisnetos daqueles músicos lá de trás da banda da Fazenda Imperial. Por isso que é importante essa foto mostrando e que vocês vejam a presença predominante de músicos negros da Fazenda de Santa Cruz. Não é à toa que nós tivemos duas bandas famosíssimas. Aliás, nós tivemos um período que foram 3, porque além do ginásio, além da Braga, tinha também uma outra sociedade musical chamada Carlos Gomes. Infelizmente, não encontrei muito material dessa Carlos Gomes. Encerramos aqui esta resumida história da Sociedade Musical Francisco Braga. O texto, ora concluído, foi elaborado segundo dados coletados nos seguintes periódicos: coleção do jornal O Santa Cruzense, de 1908 e 1909, coleção do jornal O Santa Cruz, de 1911, ambos pesquisados na Biblioteca Nacional. Polianté de Santa Cruz, revista editada em 1933, revista da Sociedade Musical Francisco Braga, de 1957,
e revista do quarto centenário de Santa Cruz, da AFASC, Associação dos Filhos e Amigos de Santa Cruz, 1967. Simvaldo do Nascimento Souza. Então, isso aqui, só para confirmar que são trechos de um texto que eu escrevi em 1985, em homenagem aos 80 anos da Sociedade Musical Francisco Braga. Agora, eu queria dizer também o seguinte, além dessas informações que eu coloquei aqui, na apresentação de hoje, tem também muitos recortes que foram tirados da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional de diversos jornais, como eu fiz questão de citar. E também não posso deixar de informar que o historiador Benedito Freitas, que também era um braguista, que também participou muito da Braga, realizou inclusive algumas reuniões, até reuniões de interesse para Santa Cruz, lá na Braga. Ele chegou a publicar, quando ele retorna a Santa Cruz na década de 80, ele chegou a publicar também uma pequena revistinha, um boletim, mas muito bem feito, muito bem impresso. Infelizmente foram poucos exemplares, talvez no NOP tenha algum exemplar, mas que se perderam por aí. E, além disso, tem muitos jornais que saíram reportagens sobre a Braga. Então, a Braga tem, pelo menos, algum registro deixado. E, por fim, queria mostrar para